Desinformação é uma informação errada ou invertida sobre um determinado assunto. E é desta maneira que nós abrimos o nosso Zambésia de Les a Les, trazendo para si, caro telespectador, informação com honestidade. Venham comigo. E começamos assim o nosso Zambésia de Les a Les com o nosso primeiro convidado especial. Estamos a falar do Jorge, ele que é cineasta e vai apresentar-nos o novo filme dele que lançou, que já estreou aqui na nossa cidade de Quelimane. Jorge, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Saudações pessoal lá em casa. Meu nome é esse, Jorge dos Santos. Jorge, fale-nos um pouco do filme que traz-lhe aqui para o nosso programa. Nós estamos a falar, ultimamente surgiu um assunto que está a mexer com as pessoas, com o povo zambesiano, com o povo moçambicano, que é o encolhimento dos órgãos genitais masculinos. Só com um toque, o órgão logo encolhe. E depois tiveste a ideia brilhante de produzir um filme a falar deste assunto. Conte-nos um pouco. Primeiro, qual é o tema do filme? Bom, o tema do filme é o toque da morte. Ok. Toque da morte. Toque da morte porque este boato fez com que vidas humanas fossem tiradas. Certo. Então, foi na base disso que pensei neste nome, né, o toque da morte, porque não é o toque, né, que faz desaparecer os órgãos genitais, mas sim, na base desses boatos, muitas vidas foram tiradas. Então, eu levei o toque, depois pensei nas mortes e deixei assim, ficou o toque da morte. Toque da morte. É. Agora, toque da morte, já sabemos todos nós que aborda sobre o encolhimento dos órgãos genitais. Certo. Quantos atores participaram neste filme? Mais de 25 atores. Mais de 25 atores? Sim. Junto com os produtores, todo o pessoal ali, os câmeras, mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas? 35. 35 pessoas envolvidas. É. Como é que foi trabalhar na produção? Não foi difícil porque as pessoas, né, o elenco todo, já tem noção daquilo que a gente está a passar. Foi simples, eu mal que tive a ideia, eu só comecei a ter dificuldade em procurar o nome. Eu liguei para o meu colega Emerson, do DBS, disse, olha lá, eu já escrevi aqui o roteiro completo, mas me falta ainda o nome, não está a me animar. Disse, não, Toque da Morte. E gravamos o filme, é de curta-metragem, 5 minutos, gravamos em um dia, no Belo de Xirangano. Muito obrigado à população de Xirangano. E quando entramos lá, eu tirei a ideia, sentei lá com o pessoal. Foi daqui para aqui, não, nós concordamos com isso. Tivemos 2 horas de ensaio e 1 hora do tempo de gravação. Foi uma coisa simples, mas graças a Deus tivemos um resultado muito positivo. Ok. O filme está aí, ficou, o conteúdo ficou, e as pessoas estão a aprender de facto com esse filme que isto é mito. É mito, não é verdadeiro. E onde é que está a passar os filmes? Já temos disponível aí no YouTube o filme. Ok. E já recentemente, graças a Deus, estamos a correr aí com o pessoal da educação. Estamos a passar o filme nas escolas. Isso também está a ajudar muito porque é fácil, né? Crianças, por exemplo, acreditam com facilidade o que ouvem. Adolescentes também. Adolescência é uma fase em que tudo que eles ouvem é verdade e querem experimentar. Ok. Então, o filme mostra aí pessoas andando com alfinete, mostra aí também um jovem sendo morto, né? Espancaram até a morte e queimaram no final. O filme serve para mostrar para as pessoas que esta informação não é verdadeira, mas também para parar, porque muita gente estava a ser morta, para parar com o lado da criminalidade. Exatamente. O filme mesmo trata disso. E até porque eu presenciei um caso de gênero na Escola de Janeiro, onde uma senhora inocentemente foi espancada brutalmente. E depois, no final de tudo, o miúdo disse, não, era brincadeira, a senhora, né, meu corpo está aí completo, não desapareceu nada, estou a fazer brincadeira. Mas depois de alguém ser espancada, foi uma coisa triste. Então, não me foi difícil escrever o filme, porque a gente viveu isso, estamos a viver. E como é que é, desculpa cortar, Jorge, a interação com os alunos quando vocês vão lá e eles assistem o filme? Depois, como é que é a interação convosco depois deles verem o produto final? Muito bonito e foram muitas questões. Eu pude perceber que este boato deixou muita coisa na cabeça das pessoas, né? Há um estudante aí
que levantou disse, mas se não é verdade, eu só quero saber se não é verdade, por que então até, ou seja, essa informação não começou com aquele mano, veio de longe. Ok? Então, há casos que dizem que aliás, vieram os donos afirmarem que sim, os órgãos dele desapareceram. Então, eu lhe perguntei, você confirmou que desapareceu? Alguém tirou-lhe a roupa e viu que não tinha o órgão? Mas também, mais para frente agora no nosso programa, pega o fio de pensamento, nós teremos o Debaixo da Sombra, onde estará lá um sociólogo e um psiquiatra que vão falar da síndrome do couro, porque existe uma doença psicológica, né, que atua no psicológico da pessoa e a pessoa começa a ver o seu órgão a ficar atrofiado, mas não é pelo toque. Isso já é uma doença a nível psicológico, certo? É. Ok, agora continuando aqui com a nossa conversa. Depois da vossa explicação e deles entenderem, estava a dizer que um aluno disse se não é verdade. Sim. Como é que se expandiu? Exatamente. É aí que entra a desinformação. É. Qual é a vossa explicação? Como é que vocês têm respondido a essas perguntas com o vosso trabalho? Bom, eu só falei para o meu do seguinte, eu disse, aí onde vocês estão todos sentados, peço para que cada um coloque a mão no ombro do colega. Ok? E eles fizeram aquilo, eu disse, depois, estou a pedir que cada um se apalpar, ver se alguma coisa sumiu. Disseram, não, tudo está aqui. Eu disse, então, há mentiras que viram verdade quando todo mundo passa a acreditar nisso. É verdade. Então, é só boato. Eles já até falaram, não, tratando-se de África, nós acreditamos que tudo é possível porque temos aqui magia negra. Então, eu disse, tirando esta parte aí, nós estamos a falar aqui dessa nova doença aí, essa doença psicológica. Eu disse, nem tu vou dar um exemplo. Se te mandarem, olha lá, quero que saias daqui até lá no padeiro, a pé, e buscar dinheiro de caril, tu não vais. Mas se fores uma ideia só sua, quero ir lá fazer meus planos, há de ver que no padeiro para ti será perto. Então, distância às vezes, tudo na vida é mentalizar. Tudo que achamos que é difícil é mentalizar. E essas mentiras que viram verdade porque nós acreditamos nisso. Ok. Já contaram mais de 5, 6, 7 pessoas, as pessoas estão a levar isso a sério, estão a publicar. É lógico. E em quantas vocês podem escolas acreditar. vocês passaram até agora para mostrar esse vosso trabalho? Até então foram 2 escolas, Ok? mas já passamos todas as escolas mostrando trabalhos educacionais, curtas metragens, mas já desde que chegamos no Qualani, então já nos deram mais desafio para continuarmos. Em mais escolas? Mais escolas, vamos já Maquivale, mais lá em diante, Ok. projetamos essa obra. É uma maneira nossa de dizermos isso não é verdade, só retratando esta obra cinematográfica. Certo. E para além desta obra, O Toque da Morte, tem alguma outra obra? Já está a trabalhar nesta área há quanto tempo? Como cineasta, eu já trabalho há 2 anos. Ok. 5 anos como ator simples, já participei em muitos filmes locais. Temos aí uma obra também, O Meu Medo, que fala de violências domésticas, consumo de álcool e drogas. Também estamos a trabalhar muito com adolescentes e jovens. As suas obras são mais educativas? São, graças a Deus, são. Ok. O Meu Medo já está também disponível aí. É uma obra com um conteúdo muito forte, né? Onde uma adolescente aí é violada pelo seu próprio tio, na ausência da sua avó. Depois, esse mesmo tio também é um jovem que abandonou os estudos por causa das drogas. Então, estamos a trazer aí 2 conteúdos numa só única obra, em 5 minutos. Já vamos gravar aí O Mundo Cruel, que fala de bullying. Ok. Vamos envolver aí pessoas raça albina, pessoas deficientes, pessoas com corpo mais volumosas, né? Então, estamos a trabalhar nas escolas ainda. Então, como é que está a ser a experiência de estar a fazer esse trabalho, estar a transmitir educação com os seus filmes para muitos jovens, muitos adolescentes que vocês têm encontrado quando vão mostrar o vosso trabalho? É uma benção, é um aprendizado. Cada filme para mim é um aprendizado. Até porque o Meu Medo, já projetamos aí na escola de Qualani, e uma menina disse, poxa, eu já passei por isso, né? Então, o que nós queremos é isso. Trazermos aquilo que... Mostrarem o trabalho e conseguirem trazer resultados. Exatamente. Que estão a fazer. Exatamente. E estamos a conseguir ter bons resultados. É isso que nos dá mais força de continuarmos a escrever mais projetos. Certo. Jorge, para quem quiser acompanhar as suas obras, deixa ficar então as suas redes sociais onde tem os filmes disponíveis. Bom, filme disponível só podes encontrar aí na página
da minha produtora, DBS Studio. Ok. Se eu escrever DBS Studio, quer escrever o meu medo, o toque da morte, mas bastou começar com DBS Studio, vai se encontrar lá. Minhas redes sociais também para se manter mais informado. Tenho aí Jorge dos Santos, Facebook, minha página também Jorge dos Santos, YouTube, Jorge dos Santos, Insta, todas as redes sociais são Jorge dos Santos, vai encontrar lá algumas informações, mas só com os trailers. Filmes completos é na DBS Studio, que pode ter acesso. Certo. É. Uma mensagem especial para quem está nos acompanhar neste exato momento sobre a desinformação dos órgãos genitais masculinos. Vamos ser unidos, vamos agir, mas após termos provas. Vamos nos amar, porque está a acontecer agora é um moçambicano matar outro moçambicano só porque ouviu alguma coisa. Isso é desumano. Eu só quero apelar a todos os moçambicanos para que nos amemos mais e investiguemos mais verdades, possamos separar verdade e mentiras. O resto é resto. Certo. Muito obrigada, Jorge, por ter estado conosco aqui no nosso Zambésia de Leste a Leste. Nós vamos acompanhar agora este lindo trabalho do Jorge e depois seguimos com o Frederico. Em Moçambique, um toque no ombro virou sentença de morte. Não encostou por quê? Não encostaram mais. Não encostou por quê, bro? Não encostaram mais. Não encostou por quê? Bom, bro, de cara, eu não fiz nada. Aquele número todo. Dá a minha cena. Qual cena? Minha cena, dá a minha cena. Dá a minha cena aqui, você não. Não, dá a minha cena. Só pedir minha cena. Não fica bem, não fica bem. Tô assinando. Sobe minha cena. Assim eu não sei mais nada. Sobe minha cena. Sobe minha cena. Você. Ei! O gajo está ali! O gajo está ali! Ei! O gajo está ali! O gajo está ali! O gajo está ali! O gajo está ali! O medo virou ódio e o boato virou facada. Eu não fiz nada. Você fala apenas por aqui caído, me toquei. Isso é mentira, não, isso é mentira. Você quem faz isso? Eu não fiz nada, Mano, se você vê gente! Olha, lá do modelo que é lixo, lá e o mesmo comportamento é quali! Mano, eu sei, mano! Agora não é nada de doido! Eu não fiz nada! Vai ficar mal! Eu falei! Nada, o plágio!
Um gajo também. Aquele que leva o nosso filho. Já queimaram um gajo. Tá aqui. Olha. Sim. Agora será que você, meu filho, você gostou? Que aconteceu para outra pessoa, você gostou, na verdade mesmo tem coração, esse mesmo na teta da rede desse jeito. Isso são boatos, meu filho, é boato. Isso são boatos, meu filho. Não são verdade, são coisas de boato, meu filho. O tempo de frio, as coisas entram através de quê? Temperatura. Assim costuma ninguém. Não poderá gostar assim, meu filho, desculpa lá, meu filho. Estou a pedir. Agora, mamãe, vamos fazer como? Nunca lhe vi minha pessoa aqui enquanto já está cortado. Agora, desculpa então, mamãe. Desculpa. Tá bom então, já meu filho. Antes de levantar a mão, levanta a dúvida. Antes de partilhar, confirma. Pois bem, amém, olá, damos deste lado o nosso espaço debaixo da sombra. Vamos ter aqui uma conversa que é, no mínimo, interessantíssima. Duas sumidades neste assunto que nós queremos levar aos nossos telespectadores, até porque é um assunto de atualidade. Tem mexido com as sensibilidades das pessoas. Mas se fosse só isto, ainda ao menos. Tem sido um tema extremamente trágico, o seu final, e por vezes fatal para outros. Vamos conversar com um médico, um psicólogo, não é? E um sociólogo, sim senhor. Duas sumidades. Vamos falar, senhoras e senhores, da questão do coro. Coro. Não é coro de cantar, não. É coro fatal, desta vez. Boa tarde, bem-vindos, senhores doutores, ao nosso Zambesa de Les a Les. Gostaria que se apresentassem para já, para os telespectadores saberem com quem estão a tratar via virtual. Boa tarde, meu nome é Paulino Augusto Liri, sou responsável pelo Centro de Saúde Mental, trabalho na direção profissional de saúde. Ok. Saudar a todos os telespectadores que estão lá em casa a assistir o programa, em especial a minha esposa e aos meus filhos. Meu nome é França, sou sociólogo e docente de História. Quanto à TVM, muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Obrigado. Ok, doutor, já que está com a mão na massa, vamos começar por si mesmo nessa ponta. Doutor, tem sido muito ventilado ultimamente, particularmente aqui também na nossa província, e um tanto lá por outras partes do nosso país, a questão do coro. O que é isto de coro? Bom, na verdade, síndrome do coro é uma condição em que o indivíduo, a pessoa, ela entende, ou seja, ela acredita em que os órgãos genitais estão em algum momento a desaparecer ou a encolher-se. Que em algum momento isso traz medo, desconfiança, mas também desconforto ao nível mental, mas também social. Também social. Eu vou, doutor Paulino, né? Como substanciando aquilo que disse o doutor do outro lado, que é uma questão social. Onde é que isto se apega àquilo que é a opinião das comunidades? Para dizer que a síndrome de coro, por ser uma condição, seja ela psicológica, causa essa ansiedade e o medo por parte das pessoas, com esse receio de que os seus órgãos possam se retrair ou desaparecer, ela é na sua história, é uma condição, é uma condição que vem através de influência social. Sempre, desde muito, as histórias relatam da Ásia, na Europa e tanto no continente americano, sempre foi uma questão vinculada com o contexto social, questão cultural e crenças e mitos, né, que versam sobre esse assunto. Então, de facto, é algo que sempre é algo mental, que o indivíduo tem essa crença, e não acontece só com os homens, mas sim também com as mulheres. Para os homens tem sido a questão dos órgãos genitais masculinos, estamos a falar de pênis, estamos a falar dos testículos, mas sim para as mulheres também versa nos mamilos, a percepção de que os mamilos estão a se encolher ou estão a se retrair, e também os órgãos os lábios que estão a se retrair. Então sempre foi versado num contexto social, em que este contexto social, os rumores que têm sido levantados no contexto social e que carrega consigo esse medo, esta preocupação, até mesmo o medo de morrer, porque em algum momento as pessoas têm essa percepção de que os seus órgãos
estão a entrar e com esse medo, e com medo também de ter uma impotência sexual. Então, é uma questão mesmo ligada à questão social, tendo em conta que a nossa sociedade, quando falamos de sexualidade, principalmente quando é masculina, que é incisiva, tem sido um contexto muito mais debatido ou levado a cabo com muita preocupação. Já falamos aí, doutor, um pouco dos sintomas disto, mas o que está a acontecer realmente é a ciência ou é o oportunismo das pessoas? Aparece alguém gritando ou dizendo eu já não tenho, não é? Como é que se explica isto? O que leva as pessoas a tirarem este vilipêndio para os outros e, enfim, matarem, etc. Nós temos o contexto científico, sim, dizer que a síndrome do coro existe. Né? A síndrome do coro existe, como aqui nós dissemos, é uma condição que o indivíduo acredita, num contexto mais dissemos, de um transtorno psiquiátrico ou um transtorno psicológico, na qual o indivíduo tem essa crença, né, de que os seus órgãos estão a desaparecer ou estão a se encolher. E isto, na percepção do indivíduo, ele sente que alguma coisa está acontecendo. E tem várias causas. Por exemplo, uma das causas que é a ansiedade e o medo. A ansiedade é uma preocupação excessiva que a pessoa pode apresentar, o medo e também os rumores que às vezes as pessoas têm tido em relação a este fenômeno, causando de certa forma um pânico na pessoa. Então, é uma condição que existe e a história ou o mundo já vivenciou essas situações. Mas é necessário que saibamos que a pessoa pode ter essa percepção, mas o medo é algo real. O medo é real. Nós temos que tranquilizar, acalmar a pessoa, que é aquele que apresenta o medo, de modo a estabilizar, porque se o indivíduo está com medo, entra em pânico, pode entrar em uma situação de choque devido ao medo. Mas para isso precisamos de comprovar com fatos científicos de que realmente se trata-se de uma condição de síndrome de coro ou não. Por quê? Porque para este indivíduo que apresenta ou refere que tem essa sensação, é preciso fazer uma avaliação médica para ver se realmente os órgãos estão lá presentes ou não e acalmar o indivíduo, né? De modo que ele possa... Nós estamos a chegar aí à cura, portanto, ou ao tratamento, provavelmente. Né? Ao tratamento. Mas deixe-me ir ali ao doutor também para perceber, antes de irmos aí, doutor, desculpe, para nos explicar também, gostaria que entendesse a percepção que o doutor tem em relação a este assunto. Bom, eu na verdade gostava também de comentar quanto a essa questão que o doutor disse, quanto às mortes. Primeiro dizer que, segundo a Liga dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à vida, liberdade, mas também tem direito à segurança pessoal. Nenhum indivíduo tem direito de tirar a vida ao trem, a não ser o próprio Deus que nos deu a vida e que tem o poder de nos tirar sem a devida permissão. Fora disto, na verdade, constitui crime. Mas também, por outro lado, parece-nos que estamos a chegar nos fins dos tempos. Parece que é uma profecia de Jesus Cristo que está sendo cumprida. Digo isto porque, para aqueles que entendem melhor sobre a Bíblia, quando forem visitar Mateus 10, 21, falou-se que chegaria um momento em que o irmão entregará o seu próprio irmão à morte, filho aos pais, e que os pais de algum momento se revoltarão contra os próprios pais e o matarão. É o que está a acontecer. Por causa deste boato, não é? As pessoas estão a matar seus próprios irmãos. Nós pensamos que estamos a matar uma única só pessoa e em algum momento estamos a matar a família toda. Porque estamos a matar pais, estamos a matar nossos irmãos, nossos tios, nossos cunhados. E se calhar é alguém que é o provedor da família ou de casa. E em algum momento isso pode comprometer não só o futuro da esposa, mas também dos filhos. Mas também dizer que essa questão de boato não é uma coisa nova. A própria história, a sociologia africana, ela também traz algumas abordagens para aquelas pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Falou-se num período de chupa-sangue. Sim, alguns anos aqui para trás. Chupa-sangue em que uma das figuras, que foi o sociólogo moçambicano Carlos Serra, ele fez um trabalho numa das suas obras que foi publicada em 1997,
que ele avançou que a chopa-sangue era uma espécie, não é, de uma lenda urbana, mas também aparece como uma questão de oportunismo, em que as pessoas traziam aquela informação, passavam de casa em casa e algumas pessoas abandonavam as suas casas e na calada da noite eles apareciam para se aproveitar dos bens, porque algumas famílias, por causa do medo, não dormiam nas suas casas, dormiam num grupo, né, de pessoas, pode ser numa igreja, de forma conjunta, como forma de garantir aquilo que é a sua segurança, e aquelas pessoas também vinham, se aproveitavam de seus bens. Ok. Doutor, vou pegar no que disse ainda há bocadinho, na sua intervenção. Estamos a viver, por conseguinte, acredita que estamos a viver numa era apocalíptica? Eu acho que sim, porque já temos as evidências concretas. Já não há amor ao próximo. O amor tende a esfriar-se. Temos ainda o ódio, mas também vamos olhar para um colapso moral e social. Já não temos aquela empatia, já não temos o amor para com o próximo. Então parece que estamos nesta questão mesmo. Okay. O que foi dito, o que foi profetizado por Jesus Cristo está sendo cumprido, é uma promessa que está sendo cumprida. Portanto, acredita na fé? Na verdade, acredito na fé. Ok. Acredito na fé. Eu não queria ir muito para esse lado, porque depois temos que fazer uma revisão de quando é que essa Bíblia foi escrita, quem a escreveu, como a escreveram e como a reescreveram. Confio, há opiniões discordantes em relação à própria Bíblia, mas não quero ir por aí, não é porque eu seja ateu ou qualquer coisa que o valha, mas queríamos nos ater a esta questão que é o coro, não é? Doutor, os principais sintomas que levam a pessoa a ficar extremamente exacerbada, inclusive esta ansiedade que a pessoa vive, como explicar isto? As pessoas acordam de manhã e dizem, foi por exemplo ali o Frederico, quem? Quem me encolheu? Quem me encostou? Nós estamos a acompanhar mortes de gente que absolutamente não tem nada a ver com isto, mas estamos a correr agarrados a um oportunismo, sendo assim. Porque este povo era pacífico, ou é de certa forma pacífico, não é? Mas há momentos em que eu fico-me a perguntar, mas o que é que passa na cabeça das pessoas? Não quero correr muito para o lado apocalíptico, mas vamos lá, com o seu saber, o que é que nos pode explicar, doutor? Sim. Na verdade, dizer que a questão do fenômeno do encolhimento dos órgãos genitais, como nós dissemos que é uma percepção que o indivíduo tem de que está a acontecer, isso é uma base parte do princípio de uma ansiedade, de um transtorno mental ou psicológico. Na verdade, não existe uma condição que realmente o órgão contrai-se ou retrai-se. Em termos na ciência, não existe fato dessa natureza, mas temos que perceber um fato. O desconhecimento sobre o corpo humano também pode fazer parte deste princípio de boato ou desses rumores que estão por detrás dessa situação. O organismo humano, por si só, quando está numa situação de ameaça, ele tem dois mecanismos, ou é fuga ou luta. Exato. Então, quando existe, nesse processo de fuga ou luta, a produção do neurotransmissor ou de um neurotransmissor que nós chamamos de adrenalina. A adrenalina te coloca na posição de luta ou de fuga. Exato. E bloqueia a irrigação sanguínea para o cérebro. Pode-se dar a possibilidade de que, quando acontece nesse processo, a percepção que o indivíduo tem é de que realmente os seus órgãos estão a encolher, estão a entrar para dentro. Mas tem a ver com esta produção de adrenalina que faz com que o indivíduo tenha essa percepção. A época de frio que nós estamos, eu queria chegar aí. Só o organismo retrai-se. Tem que retrair para encontrar temperatura, o calor do corpo, né? E mesmo quando está numa situação de ameaça, de susto, não tem como, o organismo tem sempre um mecanismo de autodefesa. Esse é um fato. Então, quando está a acontecer, por exemplo, nos dias atuais, sobre a questão de toque, deixe-me só aqui frisar um porém. Sim. O toque que está-se aqui a referir, eu tenho a certeza que quem que terá iniciado com a informação tem um pouco de conhecimento sobre o transtorno, sobre a questão do coro. O toque, ele surge como uma das causas do próprio transtorno, que
que chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, que a sigla do transtorno obsessivo compulsivo significa toque. Ok. Então, a pessoa interpretou o toque de tocar, não um toque de uma sigla que significa transtorno obsessivo compulsivo, em que o indivíduo tem um ritual de querer cumprir o que ele percebe como se fosse algo real. Por exemplo, a sensação de que tem que segurar sempre a sua parte íntima com o medo de que vai desaparecer. Portanto, esse toque de que se fala normalmente não é exatamente o toque de mão, não é? É mais o toque que é a tradução da definição deste mal, desta síndrome. Do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma condição psiquiátrica, condição de saúde mental. Então, a interpretação para causar os rumores, como o meu colega França muito bem disse aqui sobre questões de componente sociológico, então sempre os rumores existiram. Para causar esse rumor, causar esse pânico, esse medo às pessoas, eis que trouxeram essa componente de toque, porque cientificamente nenhum toque vai retrair nenhuma parte do organismo, nenhuma parte do corpo. Então quer dizer que houve um oportunista que se aproveitou do que sabia para transformar este assunto em desinformação, por forma a criar esta agitação toda nas comunidades. E acreditamos que seja assim, porque olhando para o perfil das pessoas que são mortas, parecermos que são pessoas que, por exemplo, têm os seus bens, ou até outros que são vendedores ou são comerciantes, fazem seus negócios de emola, empresa. Por exemplo, o caso que aconteceu em Niquadala, aquele lixamento de um agente emola, um agente que ele já conhecia. Ok. Aproveitamos desta oportunidade, se calhar, para poder... Vingançazinhas. Exatamente. Não é? Acredito que sim. São vingançazinhas. Ok, doutor? Bom, eu estava a falar sobre a questão da sociologia religiosa, falei, mas também gostava de trazer algumas possíveis causas. Exatamente. Estamos a falar sobre algumas questões que têm a ver com a questão do oportunismo por parte de algumas pessoas. Às vezes são pessoas conhecidas. Se na verdade eu tenho alguma coisa contra o indivíduo, eu posso em algum momento difundir informações falsas, não é, como forma de prejudicá-la, mas também é preciso compreender que nós estamos numa sociedade de desinformação, informação, medo, mas também uma sociedade líquida, em que as informações voam, não é? Hoje é fácil. Temos o Facebook, temos o WhatsApp. Chegou com o advento das tecnologias, não é? As informações chegam com muita facilidade, acaba acontecendo uma espécie de réplica. Exato, está a acontecer na Maroi, quando eles acompanham, também querem fazer uma espécie de réplica em Quilimane, por causa do próprio medo e da insegurança. Mas também é preciso compreender que algumas pessoas usam o medo como forma de adquirir alguns lucros. Digo isto porque a venda dos alfinetes, é preciso compreender que no sistema capitalista o medo dá dinheiro. Pois. Por isso, em algum momento, por causa do próprio medo, somos obrigados a ter algumas câmeras de segurança, muros de vedação, somos obrigados, em algum momento, a ter porta de arma, cerca elétrica, tudo isso tem a ver com a questão do medo. E esse medo transforma-se, em algum momento, em riqueza. Enquanto alguns estão com medo, alguns perdem a vida, alguns estão a fazer dinheiro, alguns estão a enriquecer. Por isso é preciso desencorajar esta prática, porque é crime. Estamos a nos matar entre irmãos. Então é preciso que haja um trabalho por parte não só do governo, mas de todo o grupo da sociedade civil. É preciso fazer um trabalho de base para compreender reais causas e desencorajar esta prática, porque isto não abona a ninguém e não é boa coisa. Estamos a matar o futuro das pessoas. Exatamente. Sim. A quem é que deve ser dirigido exatamente em termos de associar este pensamento de combate a isto que é boato, a isto que é fatal, a isto que é uma tragédia na nossa comunidade? Quem são as pessoas indicadas? Qual é o papel das religiões? Em vez de estar normalmente a cobrar só dízimos, penso eu, devo pensar mais seriamente em ter um papel mais interventivo, suponho, não é? Sim. Quem mais pode levar esta palavra como a vossa, de saber e de conhecer, por forma a evitar estas tragédias inúteis? Bom, nós temos, para além das igrejas, para além das mesquitas, mas também temos algumas organizações da sociedade civil que podem fazer a comunidade. Sim, podem fazer também esse trabalho de sensibilizar, de mobilizar, fazer compreender com A mais B que o fenômeno
não é? O fenômeno coro existe, mas também é preciso compreender que não é por causa de toque, não um simples abraço, cumprimentar alguém que isto acontece. Então é preciso que as pessoas consigam manter-se informadas, porque nós estamos a desconstruir aquilo que é a nossa sociedade. Exatamente, Não é? exatamente. A sociedade não se constrói com violência, com crime, não é? Então, para mim eu acho que é algo triste. Isso não nos tira sono, não só como sociólogo, mas também como indivíduo. É preciso que haja um pouco de empatia, saber que temos que nos posicionar no lugar das pessoas, que este indivíduo que nós estamos a matar é pai de alguém. Então também temos que pensar nisto 2, 3 vezes antes de fazer. Em algum momento eu posso dizer que o boato mata mais que uma faca. Por causa de uma pequena palavra, nós perdemos nossos irmãos em 1 segundo. Ele se espalha em 5 segundos, mas as pessoas morrem em 1 minuto. Pois. Então isso em algum momento não é bom. Não é bom. Então temos que parar com isto. Temos que dar um stop e temos que dar um basta neste tipo de atitude. Nós somos moçambicanos, somos irmãos, tem que haver um pouco de compaixão, mas também de amor ao próximo e solidariedade acima de tudo. Doutor, mas gostava de ouvir também o entendimento que tem, doutor, desta questão. Sim. Salientar que quando acontece situação de gênero, o nosso maior interesse ou a preocupação maior não é acusar quem que me tocou. Muito pelo contrário, essa pessoa, esse indivíduo que diz ter está preocupado porque realmente sente ou tem a percepção de que seus órgãos estão a encolher, ele precisa de apoio, precisa de ajuda médica. Vá a uma unidade sanitária mais próxima e procure pelo serviço para poder ser avaliado, e aí vai ter o diagnóstico correto, de modo a ser feito um segmento mais correto. Claro que o medo é algo irracional, que sempre acontece e nós precisamos de manter a calma. E também temos o linha Alô Vida, né? Ok. É uma linha grátis de Alô Vida, o indivíduo pode ligar e aí terá mais informações sobre a questão da síndrome de coro. Para a sociedade religiosa ou os líderes religiosos, é preciso promover a fé, a empatia, a esperança aos seus fiéis e a comunidade, aos líderes comunitários, por exemplo. É necessário também sempre falar sobre as questões ligadas a esse, promover aquilo que é o amor ao próximo e dialogar sempre sobre as questões ligadas à sociedade, o amor ao próximo, e não odiar ou cometer mal a outra pessoa sem que tenha uma causa aparente, porque sempre como o sociólogo muito bem disse, quem tem o direito de tirar a vida é só Deus, porque é ela quem dá essa mesma vida. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida. Quando o fizer é crime e é punível por leis. Por isso estamos a ter situações de detenções, até mesmo situações em que aquele mesmo que acusa ou o acusador também tem que se parar na barra da justiça, no sentido de responder pelos seus atos. Não podemos enveredar por esse caminho, porque é um caminho que está a dizimar vida, pais, filhos, avós, irmãos e também pessoas que se calhar contribuam com o seu saber para essa nossa sociedade. E assim poderemos não ser muito bem vistos em termos do nosso contexto social. Vamos ser mais empáticos, mais humanos e amar uns aos outros. O doutor falou aí um bocadinho na questão de como propagar isto, esta informação positiva, diga-se assim. Quais são os contactos que as pessoas podem ter assim acesso? Eu depois quero pôr outra questão, que é isso dos encolhimentos. O doutor também na sua versão disse há bocadinho, não é, que é a questão do encolhimento. Ora, que é necessário também, suponho, essa pessoa que diz, eu já não tenho, Eu acho que as pessoas, primeiro que tudo, deviam pegar nesses que dizem não tenho, vamos lá, te levar ao hospital ou a alguma entidade de saúde a verificar o que é que está a acontecer contigo. Eu acho que o castigo, se se começasse a dar a esses oportunistas que levam essa desinformação para a população e castigar e perceber-se que é um oportunismo, pretende ter alguma rixa com alguém e socorre-se daquilo, se alguém fosse levado assim a uma sala de um hospital, talvez não houvesse tanta mortandade, não é? Doutor, gostava de... Sim, na verdade eu queria crescer com o meu colega, está a fazer menção com o meu colega.
É dizer que a desculpa não traz a vida de volta. Pois não. Mas também dizer que tudo isto em algum momento podemos olhar como um fenômeno que provém da própria globalização. Nós gostamos de imitar quase tudo. Quando os outros fazem, nós também queremos fazer. Mas também, Dr. Frederico, eu gostava também de chamar a atenção, mas também chamar a razão, dizer que na sociedade em que nós estamos, ela é acompanhada de boato, de lendas populares. Isso não vai passar. Mesmo no passado nós tivemos, no presente e no futuro nós sempre teremos boatos. Sim. A questão da desinformação. Ainda me lembro da célebre frase do saudoso Samara Machel: abaixo o boato! Mas continue, por favor. Quando nós éramos ainda crianças, eu em particular, havia um boato que falava sobre o homem de caixão. Exato. Em que ele passava casa em casa e nós éramos obrigados a colocar uma cruz feita de farinha, tanto de milho ou farinha de mandioca, para que não fôssemos atacados. Mas também acompanhamos em algumas províncias alguma desinformação sobre a cólera, a diarreia, em que diziam que eram os líderes, eram os enfermeiros que estavam a propagar, disseminar nas comunidades. Até algumas tendas foram destruídas, casas dos líderes foram destruídas, algumas pessoas foram mortas por causa da desinformação. Mesmo também a questão de... Nós podemos criar um boato acerca da feitiçaria. Só o fato de a gente dizer que aquela senhora é feiticeira, ela pode ser morta. Sim, é por verdade. causa de um boato, por causa de uma informação não confirmada, uma informação não verídica. Então, o que temos que fazer, os boatos na sociedade, não sei se um dia vão acabar, porque ela acompanha a própria sociedade. Exato. Só os boatos poderão acabar quando a sociedade desaparecer. E isso não é possível. Enquanto existir a sociedade, então ele acompanha. Há um casamento, não é? Há um casamento entre o boato e a própria sociedade. É algo, parece-me que está no DNA do próprio africano. Não, ele existe, sempre existirão. Ontem tivemos chupa-sangue, tivemos homem de caixão, hoje tivemos a questão de ligada à cólera, e hoje temos o síndrome de Crohn, desaparecimento de órgãos genitais, em que as pessoas estão a vender alfinetes, estão a vender borracha. Então tudo isso na verdade é o resultado da própria evolução, da própria modernidade ou do período contemporâneo. Então parece que este é um resultado. O que temos que fazer é um trabalho para simplesmente desencorajar, mas dizer que os boatos vão terminar, eu ainda duvido. Está um bocadinho cético em relação a isso, sim, não é? Sim. Ok, doutor, falamos desta questão. Eu já vi por acaso, encontrei há dias um vendedor destes ambulantes. Tinha muitas coisas no seu carrinho ambulante, mas o que tinha em excesso eram alfinetes de todos os tamanhos e aquelas borrachas que se costumam embrulhar nas notas de banco, etc, também todos os tamanhos. E ele estava a vender aquilo. Eu perguntei-lhe, mas qual é a ideia? Não, patrão, agora está a vender. Patrão, não quer também? Você não compra? Eu olhei para ele, né? Enfim, é o tal oportunismo de duas maneiras. Para o negócio, como o doutor disse muito bem, e para, enfim, o querer revelar a sua maldade, a sua inveja em relação a uma outra pessoa que esteja bem na vida. Ok, doutor. Às vezes também, até queria acrescentar um pouco o que o doutor Frederico estava a dizer, até que alguns vendedores de alfinetes, se calhar são esses que estão a passar essas informações para que o negócio continue. Exatamente. Porque em algum momento, tanto nós como os homens, ninguém quer perder a sua arma de guerra. Eu até, na verdade, estava a pensar em comprar, porque ninguém quer perder aquilo que é a sua arma, né? Não é possível alguém perder a sua arma. Então, em algum momento, são os próprios vendedores que estão a passar essa informação como forma de garantir a manutenção do seu próprio negócio. Ter dinheiro. Deve-se também o governo, a PRM também, deve trabalhar com esses vendedores, porque no meu entender eles também fazem parte do grupo. Fazem parte, porque estão a ser mortas pessoas e eles estão a vender aquele produto. Porque as pessoas estão a acreditar que isso está a acontecer e por causa daquele medo, por causa daquela insegurança, estão ainda a comprar aquele alfinete. Então, e esse está fazendo dinheiro à custa da desinformação. Da morte de desinformação e morte das pessoas. Então isto não é bom para a nossa sociedade. Quem deve intervir, senhoras e senhores caros telespectadores, quem deve essencialmente pôr mão neste desmando? Doutor. Bom, em relação a essa questão, o governo deve intervir através da PRM, a saúde também pode intervir, os sociólogos podem intervir,
Os psicólogos também podem intervir, os antropólogos, por causa de ser uma questão cultural também, isso já vem de longe. Então, se fazer um trabalho, com os antropólogos devem fazer algum trabalho a partir do passado e aqui onde nós estamos, para poder compreender qual é a raiz do problema. Temos, como dizem, é preciso cortar o mal pela raiz. Se deixarmos assim, vamos perder nossos irmãos. Se hoje nós ficamos em silêncio, amanhã os outros também ficarão em silêncio. Então temos que fazer alguma coisa pelos outros, não só por nós. Exato. Sim. Coadjuvando. Assim, dando aquilo que é o contributo, é necessário que, olhando para a situação ou da onda de desinformação que está a ocorrer, no lugar de prendermos as pessoas que dizem que seus órgãos estão a encolher, é importante que encaminhemos para a unidade sanitária, termos uma avaliação médica e termos um comprovativo se realmente os seus órgãos estão a encolher ou não. Se ainda, de acordo com a avaliação, persistirmos que o medo ainda lá existe, não vamos dar um devido segmento. Porque, na verdade, de acordo com a própria história do síndrome de Coro, ele não dura dias. Tem uma questão de horas e que isso acontece e depois os órgãos voltam à sua normalidade. Então, quanto mais tempo perdemos com questões ligadas e nós perdemos a oportunidade, se calhar, de realmente confirmar se esse indivíduo apresenta essa condição ou não. Então, temos que oferecer ajuda a esse indivíduo, acalmarmos esse indivíduo e também é importante que nós possamos, toda a sociedade viva, esteja engajado na divulgação da informação e de mensagens que, de certa forma, vão também ajudar as pessoas no autoconhecimento sobre o próprio corpo e conhecermos de que o nosso corpo ele não é tão assim estático como que é, ele varia, ele tem suas mudanças e o medo, a ansiedade, a preocupação, próprios rumores também fazem parte de a pessoa desencadear, no sentido de eu sou de ouvir que quando me tocar, os meus órgãos vão encolher. Se eu tocar ele, para a informação e pelo toque, logo a resposta emocional, a mente logo vai ter uma resposta emocional e realmente vai ter uma percepção de que realmente está a acontecer. Então, isto faz parte daquilo que é o processo do organismo, como funciona e também como o medo desencadeia, o mecanismo do próprio medo. Estava a falar, por exemplo, as questões de linha grátis Alô Vida. Pois, iam pedir isso, sim. No Alô Vida temos o 84 e 146. Vamos repetir, doutor, por favor? Sim, a linha Alô Vida, que é uma linha grátis, que é 84 143 ou 82 149 ou mesmo 887 ou 86 ou 190. 1490. Podemos repetir, por favor, doutor? Temos 84-146, exato. Alô Vida, temos 82-149, ou mesmo 1490. Ok. São linhas de Alô Vida, ou mesmo procura uma unidade sanitária mais próxima e nós estamos lá. Temos psicólogos, temos técnicos de psiquiatria e também temos colegas médicos que podem ajudar a avaliar de uma forma para poder ver se o órgão está lá presente ou não, e a componente psicológica, a saúde mental vai versar a componente de acalmar, oferecer a calma, e em algumas instâncias mais extremas nós administramos a medicação, alguns ansiolíticos, no sentido de poder acalmar o indivíduo, porque tendo em conta que o indivíduo tem essa crença inabalável em relação que realmente seus órgãos estão a se encolher, podemos até administrar alguns outros medicamentos que nós chamamos de antipsicóticos, no sentido de estabilizar o estado do humor deste indivíduo a voltar àquilo que é a normalidade. Ok. Está aí então, senhoras e senhores, caros telespectadores, duas cabeças pensantes, duas cabeças estudiosas. Hoje tratamos com eles e essencialmente a pensar em si, caro telespectador, a questão do coro. Toda a gente a dizer que há gente que sente os órgãos a encolher. Estão aí as explicações científicas. É possível eventualmente que isso possa acontecer, mas é uma questão de saúde. Não é? Uma questão, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, doutor, ajude-me. Uma questão psicológica. Por conseguinte, socorra-se desses números que o senhor doutor deixou ficar, para vocês se consultarem e, enfim, lembrar, como disseram e muito bem, não é uma situação permanente. Esse problema, se o tiver, é uma coisa de curto espaço de tempo. Tem a ver com a sua condição psicológica. Doutor, a fecharmos a nossa conversa. Bom, considerações? Dizer que as televisões, as rádios também têm um papel fundamental na sim, de informação, não é?
mas também é preciso que haja um pouco de calma, é preciso que haja paciência, não é? Não é pelo toque que os órgãos genitais desaparecem. Atenção, estão a ouvir o que está a dizer o senhor doutor aqui? Não é pelo toque. Por favor, entendam. Simplesmente é o boato, é uma lenda urbana e não existe. É uma notícia falsa só para desestabilizar as sociedades. Ok. Não trazer sossego, não trazer harmonia social. Então, temos que pensar, a morte não tem perdão. Não é possível trazer alguém de volta. Podemos pedir desculpa, mas em algum momento o indivíduo já foi. Nosso irmão já foi, nossos pais já foram. Então, é preciso que haja um pouco de empatia para com os outros. Essa informação é falsa. Temos que parar. Um stop, basta matar nossos irmãos. Okay. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Aqui também, mesmo a fecharmos a nossa conversa. Eu sei que não dissemos tudo, mas também nestes quartos de hora não é possível dizer e falar de tudo isto. Porém, fica o fundamental, o essencial, pelo menos para acalentar aquelas almas que estão assim mais preocupadas, que estão assim aflitas com este problema que está a gerar pânico e ansiedade, enfim, preocupação e tragédias também nas famílias. Doutor, por favor. Sim. Primeiro, agradecer e parabenizar a TVM por esse espaço e as outras redes de comunicação social, que mesmo quando iniciou a questão de síndrome de encolhimento, eu me lembro nos finais de abril, muitas redes de comunicação social procuraram ajuda, procuraram informações a nível da nossa unidade sanitária, e nós conseguimos dar alguns depoimentos, e os nossos sociólogos e antropólogos também contribuíram bastante na divulgação de informações. Isso é gratificante, revela que estamos a trabalhar em prol de uma mesma sociedade. E mesmo para fechar em gestos de considerações finais, agradecer a equipe da TVM por esse espaço e por este programa maravilhoso, que é Zambésia de Leis a Leis, e também saudações para a minha família, minha esposa, meus filhos e meus colegas de trabalho e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado então, senhores doutores, por terem estado connosco aqui no nosso Zambésia de Les a Les, que nos traz mais outros momentos a completar aquilo que faz parte essencial deste nosso espaço de antena.